Continuando a nossa série sobre as top 10 partidas mais incríveis de 2020, hoje eu vou trazer uma partida que vai ter um belo sacrifício de qualidade que vai arrancar suspiros até dos mais insensíveis dos enxadristas. Se você está curioso, vem comigo para essa partida. Olá, amigos da Companhia do Xadrez. Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Hoje nós vamos ver então essa partida entre Maria Muzychuk, grande mestre ucraniana de 2.544, jogando contra a grande mestre indiana, Rampkoneru, de 2.586. Essa partida foi jogada no Cairns Cup e foi uma partidaça. Vamos aos lances agora. A grande mestre ucraniana vai sair aqui com E4, vem o lance E5 da Koneru e agora cavalo F3, cavalo F6, estamos na defesa Petrov. Vem aqui o lance D4, uma das formas de combater aqui essa defesa, e agora cavalo por E4, vem bispo D3 atacando o cavalo, D5 defendendo o cavalo ali em E4 e agora a tomada em E5 da Muzychuk. Vem então cavalo D7 e aqui um lance interessante que é cavalo C3. Não é o lance mais jogado, aqui os lances mais jogados incluem dama E2 ou mesmo roque ou mesmo cavalo por D7. Mas cavalo C3 está aí entre os lances principais da teoria, cavalo C3 então. Vem cavalo por C3, B por C3 e agora bispo D6. Colocando uma pressão no cavalo aqui em E5 e aproveitando que o rei das pretas ainda está no centro, a grande mestre ucraniana vai jogar aqui com roque. Uma vez que se, por exemplo, agora cavalo por E5 e D por E5, isso daí é totalmente possível, as pretas não podem capturar em E5, deveriam jogar com bispo C5, como já foi jogado em algumas partidas. Bispo E5 é um grave erro, porque o rei aqui no centro, temos aqui torre E1 e prega o bispo aqui em E5, não adianta defender com F6, porque viria F4 e as pretas perdem o bispo. Então, por isso que depois de roque, vem aqui o roque da Koneru também, tirando o seu rei do centro. Torre E1 agora para defender ali o ponto E5, vem bispo por E5, D por E5 e agora cavalo C5. Tocando aqui no bispo, em algumas partidas as brancas preferiram tirar esse bispo aqui para F1, mas a Muzychuk vem com a linha com torre B1. Ela vai entregar aí o par de bispos, vai devolver o par de bispos, mas com torre B1 fica colocando uma pressão aqui em B7, podendo ativar essa torre lá pela ala do rei via B4. Via B4 ela pode se transferir através da quarta fileira lá para a ala do rei. Então aqui vem cavalo por D3, C por D3 e B6. A Koneru precisa desenvolver o seu bispo e antes de tirar o seu bispo dessa casa, vai manter aí o seu peão de B defendido jogando este lance. Vem aqui o lance torre B4 e agora o lance que foi o lance novidade aqui da Koneru, foi o lance bispo F5, numa partida entre Sokolov e um outro grande mestre aí em 2001, foi jogado o lance F5. Eu vou colocar essa partida na íntegra na PGN, que eu vou deixar no grupo do Telegram, onde eu estou colocando as PGNs para vocês. Tá? Participem do grupo e peguem essa PGN com essa referência. O lance F5 levou a um empate aí depois de um bocado de lances. Vamos ver o lance então aqui da Koneru, bispo F5. Vem aqui o lance dama F3, atacando o bispo aqui em F5. Antes de retirar o seu bispo, a Koneru vai jogar C5, tocando na torre em B4. A torre foi lá para F4, mais pressão em cima do bispo, vai se retirar agora para G6. Bom, aqui a ideia da ucraniana foi jogar com H4, para levar esse peão para H5, e olha só quem está em maus lençóis, o bispo ali em G6. Isso obrigou praticamente a Koneru a jogar aqui o lance H5, para evitar o avanço desse peão.
Aqui vem mais um lance agressivo aqui da ucraniana, jogando forte, jogando agressivo, jogando do jeito que os jogadores fãs de Mikhail Tal gostam, né? Com bastante agressividade, mandando peões para cima, mandando peça para cima do rei. E aqui depois de G4 fica a ameaça de tomar ali em H5. Vem então a tomada aqui de dama. Dama por H4. Cai aí o peão e o que a Musichuk tem à sua disposição agora? Ela vai jogar dama G2. Qual é a malandragem de dama G2? A dama G2 está ameaçando avançar o peão aqui para G5, o que faria com que as pretas perdessem a dama, pois a dama estaria presa aqui em H4. E aqui a situação é muito difícil para as pretas, pois elas devem encontrar um lance que pelo computador é praticamente único. Aqui o lance pelo computador é dama G5. É o único lance para manter a igualdade, manter o equilíbrio. Uma vez que tem aqui, por exemplo, um torre A4 para atacar a dama pode voltar aqui para H4 e poderia ter aí uma repetição de movimentos. Muito complicada a posição e a gente vai ver o quanto é complicada com a outra retirada que a Coneru fez na partida, que depois de dama G2, ela jogou aqui o lance dama E7. Com a dama lá em E7, nós vamos ver que as peças brancas vão crescer aqui na ofensiva contra o roque adversário. Vai vir aqui o lance G por H5, bispo por H5 e torre E3. Olha as torres subindo aqui, uma pela quarta fileira, outra pela terceira fileira, e as peças vão procurar mirar tudo ali em cima do rei. Vem aqui o lance torre E8, colocando uma certa pressão aqui no peão de E5, e também já se preocupando em ter umas rotas de fuga para o rei preto sair, né? Rei F8 e se mandar lá para a ala da dama. Tem essas ideias aqui o torre E8. A partida vai continuar aqui com dama H2. Para defender agora o bispão, vem aqui o lance G6. E torre F5 é o lance aqui da Musichuk. O computador gosta do lance E6 em vez de torre F5. Nós vamos ver aqui que a Musichuk vai cair em si depois dos próximos lances e vai perceber que o lance mais forte é realmente E6. Nessa posição, a Coneru vai jogar aqui o lance bispo G4. Vem o lance torre F4, tocando no bispo, o bispo voltou e agora sim a Maria vai colocar aqui o seu peão em E6, né? Essa bomba aqui que entra rasgando aqui a defesa adversária, né? O peãozão em E6, por exemplo, se F5 agora, além de ter ainda os problemas com o seu rei, já vai ter o problema de um peão passado na cesta. Então, nessa posição, a grande mestra indiana resolveu tomar em E6. E vem aqui, então, torre G3. Qual é a ameaça? Pregou aqui o peãozinho em G6 e está caindo, então, o bispo em H5. Para evitar essa queda, a Coneru resolveu jogar com o rei H7. E agora o reizão ficou debaixo de fogo, né? Não vai mais para a ala da dama, vai ficar aí preso na ala do rei, tomando pressão. Depois de rei H7 vai vir torre H4 e agora a ideia da Musichuk é jogar com torre G5 e preparar a arapuca para o rei adversário com o sacrifício de qualidade aqui no bispo em H5. Lances simples, porém letais, né? A gente está vendo aqui o sofrimento que a grande mestre Coneru está passando, né? Torre H4, então, vem aqui o lance dama F7, para dar aquela fortalecida aqui no seu ponto H5. Tá? A partida vai continuar com torre G5. Depois de torre G5, vem aqui torre G8. E agora não tem sacrifício aqui em H5. Não tem sacrifício em H5 porque fatalmente esta torre estaria pregada. Por exemplo, torre por H5, toma aqui e olha só o que acontece. A torre está pregada, o peão está protegido e quem está em maus lençóis é as brancas. Então, tem que tomar um certo cuidado quando está se atacando, né? E aqui a mestre ucraniana teve o maior cuidado jogando o lance rei F1. Rei F1 tirando o rei da coluna problemática e agora renovando a ameaça de sacrifício ali
em H5. O que as pretas vão jogar? Não tem praticamente quase nada para jogar, né? Está vindo o sacrifício e o que a Koneru deve ter pensado é o seguinte: vou jogar aqui um dama F3, foi o que ela jogou, a dama F3, para tentar fugir com o rei dessa zona perigosa depois do sacrifício. O sacrifício vai vir, então vou dar uma rota aqui para o meu rei, jogo a dama F3, já fico ameaçando também algumas coisas aqui contra o rei adversário, e foi isso que ela jogou. Dama F3, mas agora a ucraniana vai colocar manete à frente e vai finalizar a partida com uma caça incansável contra o rei adversário, né? Vem aqui o torre por H5, cheque. Esse lance estava premeditado faz uns 10 lances atrás. Torre por H5, vem aqui a tomada em H5 e agora dama C7. Olha só essa diagonal. Vocês viram essa diagonal? Eu não tinha visto a primeira vez que eu vi essa partida. Dama C7, já atacando aqui o rei pela sétima fileira, e o interessante é que depois que o peão retomou em H5, agora a torre passa a agir na coluna G e não tem mais a cobertura aqui de torre, né? Porque senão viria torre dama por G7 checkmate. Então depois de dama C7 cheque, vem rei H8 e agora vai vir dama E5 e tem um monte de linhas para essa dama jogar do jeito que ela quiser. O tabuleiro é todo dessa dama, né? Então aqui vem dama E5, rei H7 e torre por H5. A sacrificar a dama aqui em H5 leva a uma posição perdida de dama e bispo contra torres. A indiana não vai jogar esse lance, vai jogar aqui com rei G6 e isso vai permitir uma manobra de ataque de mate com dama G5 cheque, depois de rei F7, torre H7, quando a indiana abandonou a partida. Por que ela abandonou? Porque é inevitável um mate na sequência. Aqui, uma forma de retardar o mate seria jogar torre G7, mas depois de torre por G7, tanto o rei F8 quanto o rei E8 levavam o dama E7 mate. Então usou aí os peõezinhos do seu rock, mandou peão para cima, a lá Mikhail Tal e Bob Fischer, e um belo ataque aqui da Muzychuk contra a Koneru, né? Koneru, que é 0-3 do mundo. Hoje a Muzychuk, a ex-campeão mundial, está ali em 6º do ranking. A sua irmã, a Anna Muzychuk, está em 8º. Mas aqui uma partidaça que não poderia ficar de fora dessas top 10 do ano de 2020. Se vocês gostaram, deixe aquele like de mestre, compartilhe com seus amigos, não deixem de ver os outros vídeos do nosso canal. E a gente vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, então. Aquele abraço a todos e até lá!